Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Transporte coletivo suspenso a partir de domingo. Mais de 300 mil passageiros vão deixar de usar os coletivos durante uma semana. A suspensão do serviço é uma das medidas anunciadas pelo governo para frear o avanço do coronavírus. Comércio não essencial fica fechado. Bancos e casas lotéricas também. Os supermercados vão continuar abertos. Mas olha a cena em Vitória. Clientes correram para estocar alimentos. Resultado, uma enorme aglomeração. O governo deve anunciar hoje um pacote de medidas para ajudar a população que mais sofre com a pandemia. Há a previsão de um auxílio emergencial que vai beneficiar cerca de 70 mil famílias. Vamos trazer a informação já já. E a Serra ampliou o auxílio emergencial municipal. Agora, mais de 4 mil famílias serão atendidas. Na ronda policial, uma cena revoltante. Um homem embriagado parte para cima de um carrinho de bebê e derruba a criança no chão. A mãe ficou desesperada. Funcionária de posto de combustível é ferida a facadas durante assalto. 5 homens participaram da ação covarde. Grupos de criminosos fecham avenidas de Vitória com fogo. Foi um protesto contra a morte de suspeito em confronto com a polícia. Pagamento de IPVA a partir de junho. O governo adiou o prazo em 3 meses. Eu suspiro, tu suspira, nós suspiramos. Com a dica do chefe de hoje, a base é feita com suspiro de chocolate, brigadeiro e morango. Olha que delícia, hein? A Páscoa começa aqui, amigos. E ainda, Davi, o macaquinho prego é o bicho, gente. Davi e Rafael formam uma dupla de sucesso, olha aí, no stand-up paddle. Que graça, hein? Tudo isso e muito mais no nosso retorno. É rapidinho. h 44 TN1 de volta. Mais de 300 mil passageiros vão ficar sem usar o Transcol a partir de domingo. O governo anunciou ontem a suspensão do transporte público a partir de domingo como uma das medidas de combate ao avanço do coronavírus. Pois é, pela primeira vez na história, por decisão do governo, os ônibus vão deixar de circular em todo o estado. Rodoviárias vão ficar fechadas. A circulação de trem de passageiros Vitória-Minas também está suspensa. Tem gente pensando até em dormir no emprego. 6h30 da manhã e os ônibus já chegavam assim no terminal de Itaparica, lotados. Fala aí, como é que vocês ficam dentro do ônibus aqui? Sardinha, sardinha. Tudo muito cheio mesmo? Muito. Corona tá assim, ó. É uma insegurança, né? Muito seguro para nós. Dentro do terminal, olha a quantidade de gente circulando. Cena normal do dia a dia, né? O problema é que a gente está no meio de uma quarentena. Alguns até se preocupam em seguir os protocolos, mesmo sendo impossível fazer o distanciamento. Essa passageira, por exemplo, já desceu do ônibus lotado e fez questão de passar no totem de álcool em gel. Pena que nem todo mundo tem essa consciência. Geralmente os ônibus andam muito lotados, né? E nem todo mundo usa máscara. Você se sente com medo assim de ficar circulando? Sim, porque eu já peguei Covid. Inclusive tem uns 3 meses que eu peguei Covid. E estou me recuperando aí. E se os ônibus chegam lotados, saem como do terminal? Cheios também. A situação se estende para outros terminais da Grande Vitória. No de Campo Grande, as filas para entrar nos coletivos eram quilométricas. Mas a partir de segunda, a cena deve ser bem diferente. Uma medida anunciada ontem pelo governo do estado suspende completamente a circulação dos ônibus do sistema Transcol, além dos municipais e também dos rodoviários, por 8 dias, começando a partir de domingo. Uma parte da frota vai ser utilizada exclusivamente para profissionais da saúde. Quem depende do transporte para trabalhar está com medo de perder o emprego. Está com medo de perder o emprego? Muito. É porque nós precisamos trabalhar, né? Mas não tem como, tem que ficar em casa. Estou revoltada. Muito revoltada, porque eu preciso trabalhar. Senão, como é que eu vou receber? Como é que eu vou comer? Revoltada. Infelizmente, já tem muita gente passando necessidade. Aí não sei o que vai ser da gente, sem ônibus.
Tem gente que está pensando até em dormir no serviço para garantir o pão de cada dia. Eu acho que eu vou dormir no emprego, né? Então outra saída. Perder meu emprego que eu não vou numa época dessa, né? De acordo com a Ceturb, antes da quarentena, a movimentação nos terminais da Grande Vitória era de cerca de 400 mil pessoas por dia. Com a adoção das medidas mais restritivas na última quinta-feira, a expectativa era de que essa movimentação reduzisse em pelo menos 50%. Mas não foi o que aconteceu. Reduziu em apenas 20%. O número ainda representa 320 mil pessoas circulando, o que facilita e potencializa a transmissão do vírus. Sem contar que nem sempre todo mundo segue os cuidados necessários. Mas os passageiros acreditam que outra medida poderia ter sido adotada antes da suspensão total dos coletivos. Colocar mais ônibus ou só gente sentada, né? Ter fiscal dentro do ônibus, quando completasse as cadeiras, o ônibus saísse e não fosse ninguém mais em pé, né? Porque hoje o que acontece? O que acontece, o povo vai passar fome, né? Eu mesmo já perdi ter meu emprego, estou desempregada, né? Porque por causa disso mesmo. Meus patrões já são de idade e eu estou sem conseguir trabalhar. Entendeu? Sou mãe de família, que tenho filho, que tenho criança, estou sem saber o que eu vou fazer, né? Difícil, hein, gente? Olha, os serviços autorizados a funcionar, como serviços médicos ou os que podem trabalhar em esquema de delivery, deverão providenciar o transporte privado para os funcionários. Já uma parte dos coletivos será usada para transportar os funcionários dos hospitais públicos e também de unidades de saúde. Bom, são regras mais rígidas para combater o avanço da Covid-19 aqui no estado, mas são muitas dúvidas, né? Todo mundo tem muitas perguntas. Quem vai trazer, então, mais detalhes é o repórter Luciano Rosetti, que está ao vivo com o secretário Gilson Daniel. Bom dia para vocês, Luciano. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigo do TN. Exatamente, a gente está aqui na presença do secretário de Governo do Estado, Gilson Daniel, que vai continuar discutindo, falando, debatendo a respeito dessas questões, né, da pandemia, as novas regras de restrição, começando pela questão do transporte público, secretário. Como a gente acabou de mostrar na reportagem da Vanessinha, muitas pessoas não têm condições de pagar transporte particular, dependem do transporte público. O que o governo tem a dizer para essas pessoas? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, com relação ao transporte coletivo, a partir de domingo o transporte está suspenso. Nós tivemos, antes de tomar essas medidas, uma reunião com as federações, Federação do Comércio, da Indústria, e nessa reunião nós pedimos, como governo, que eles atuassem atendendo aos seus colaboradores com o transporte. Então nós tivemos hoje a CAPES anunciando que está buscando as pessoas em casa para funcionar os supermercados. Então, as empresas privadas estão fazendo esse transporte de seus colaboradores, né? É o que a gente pede a sensibilidade também dos empregadores, para que tenha a sensibilidade que são apenas 4 dias úteis, de segunda a quinta-feira, porque sexta é feriado. Então, nesse momento, tem a sensibilidade com os seus trabalhadores, colaboradores, né, para que a gente possa passar esse período aí da quarentena. E outra coisa que a gente mostrou na reportagem, secretário, é que parte da frota do Transcol será destinada a profissionais da saúde. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser a logística desse serviço? Agora, na parte da tarde, o secretário Nésio e o secretário Fábio Damasceno da Mobilidade, secretário de Mobilidade, vai dialogar com as pessoas, orientando como será, né? Estão em reunião, organizando essa logística. Mas o transporte para os profissionais de saúde está garantido pelo governo do estado. Muito bem, a gente tem aqui uma pergunta do estúdio também, né, Bruna? Pode falar. Exatamente, Luciano. Ainda sobre o transporte público, a gente viu que essas medidas vão começar a partir de domingo, mas amanhã já tem uma mudança anunciada. As linhas do Transcol que vão para as praias já vão ficar suspensas a partir de amanhã, é isso mesmo? A Bruna está lembrando, secretário, que dentre essas várias medidas, né, restritivas com relação ao transporte público, algumas linhas de ônibus não vão circular, aquelas linhas destinadas, né, com destinos às praias daqui da capital, né? Como é que isso vai funcionar? Sábado, né? A partir de sábado, essas linhas não funcionam já, né? Só linhas troncais, mas essas linhas não funcionam. E a partir de domingo, todo o transporte municipal, o Transcol, o transporte coletivo, o transporte rodoviário interestadual, também o transporte ferroviário estará suspenso. Então, a partir desse final de semana, né, secretário? Né? Isso, então, não adianta querer pegar domingo, ônibus, né, para poder querer ir para a praia, divertir, passear, que não tem. Não tem ônibus e vai até o domingo de Páscoa.
Na verdade, o decreto já era restritivo, né, anterior, só que agora com o transporte, então esticou um pouco mais até o domingo, era até a quarta-feira, então pegou quinta, o feriado de sexta, até o domingo de Páscoa. E o governador Renato Casagrande, sensível às questões econômicas, né, nesse momento, analisando a questão do número de pessoas que estão em UTI, né, ultrapassando 90%, o número de casos ativos do Covid. Por isso, a tomada de decisão nesse momento é a tomada de decisão correta. E na próxima, a partir do domingo, nós voltamos à matriz de risco, que foi essa a declaração que o governador Casagrande deu na entrevista de ontem, quando ele falou para todos com relação às restrições. Agora, e com relação aos terminais, secretário, vai ter fiscalização nos terminais também? Os terminais não vão ter transporte coletivo destinado à população. Então, o acesso aos terminais será somente para profissionais de saúde, que terá o transporte garantido pelo governo do estado. Agora, uma outra questão, secretário, uma outra informação aqui também, que consultas eletivas e ambulatoriais foram suspensas. Agora, já lojas de chocolate, igrejas podem abrir. Qual é o critério utilizado pelo governo, qual foi o critério utilizado pelo governo para proibir isso e não proibir aquilo? Por causa do transporte coletivo, a maioria das pessoas que tem essas consultas de especialidades eletivas, que não são consultas de doenças graves. As doenças graves serão mantidas. Mas aquelas que não são de doenças graves, que o Estado pode prorrogar essa consulta para uma semana seguinte, é isso que está sendo feito, né? Porque muitas famílias que buscam esse atendimento dependem do transporte coletivo. Com relação aos gêneros alimentícios, todos os gêneros alimentícios, como essenciais, estão liberados. Nós estamos no período de Páscoa também, então tem uma atividade econômica em diversas áreas. Então isso o governo, sensível à questão econômica, deixou funcionando, porque também é uma atividade essencial. Agora, ainda falando sobre restrições, porém mudando um pouquinho, né, de assunto, os supermercados aqui na Grande Vitória estavam lotados. Acho que o pessoal ficou com medo, com receio, né, dos supermercados fecharem, tem a questão também de fake news. Isso generalizou, espalhou, e os supermercados da Grande Vitória ontem estavam simplesmente abarrotados de gente. Meu amigo Felipe Chicarino fez uma reportagem sobre isso e a gente vai ver mais detalhes a partir de agora. Fila de gente, de carrinhos, uma baita aglomeração. Esta foi a realidade de muitos supermercados nesta quinta-feira, após o governador Renato Casagrande anunciar medidas mais duras de combate à pandemia. As cenas se repetiram em vários estabelecimentos. Não precisava. Calma. Aqui na região metropolitana de Vitória, todos os supermercados vão funcionar normalmente, nos mesmos dias e nos mesmos horários. E atenção, não existe a possibilidade de faltar produto na prateleira. É o que garante a Associação Capixaba de Supermercados. Já vocês lembram muito bem, no início da pandemia, houve essa mesma preocupação do consumidor faltar produto. E, na realidade, ele pode ficar totalmente despreocupado. Nós estamos muito abastecidos, o mercado está abastecido, nós temos fontes produtoras aí, temos os atacados, nós temos a indústria também. Enfim, a logística está funcionando normalmente e é uma preocupação desnecessária do nosso consumidor. Ele pode fazer as suas compras normalmente, sem estocar, sem problema nenhum. Nesta manhã, esta loja em Santa Lúcia, Vitória, estava com um movimento acima do normal. Ontem, ela precisou restringir a entrada de consumidores. Ontem nós tivemos um aumento do nosso fluxo, a partir do pronunciamento do governador, mas ainda dentro da normalidade, né? Nós conseguimos administrar isso em todas as lojas. Hoje nós temos uma limitação de clientes por loja, de acordo com o metro quadrado. Mas como nós temos lojas amplas, isso nos garante um certo conforto ainda para o cliente, para que ele realmente consiga realizar suas compras. A partir da próxima semana, os ônibus não vão poder circular. Aí, os supermercados terão de cuidar da logística dos colaboradores, para que eles possam chegar ao trabalho e não comprometer o atendimento ao consumidor. A gente tem um percentual muito bom de colaboradores que vêm a pé, ou de bicicleta, ou de outros meios de transporte. Além disso, nós temos um planejamento interno com veículos alternativos, que a gente consegue suprir toda a nossa demanda operacional para que não afete nada do funcionamento dentro do supermercado. Não custa nada reforçar. Não vão faltar produtos nas prateleiras. Por isso,
calma. Não existe nenhuma possibilidade de desabastecimento. Nós também estamos fazendo todos, usando os protocolos necessários desde o início, com cuidado, inclusive com a nossa equipe e principalmente com o nosso consumidor. Dentro das lojas, estão usando todos os meios, entendeu, sanitários para contribuir com o problema dessa pandemia infernal, vamos falar, que está acontecendo com a gente. Muito bem, que situação, né, secretário? A gente acabou de ver na reportagem do Felipe, né? Supermercados lotados, isso aglomera também, não tem jeito, né? E existe muita fake news a respeito disso, né? Eu gostaria que o senhor desse uma opinião, por favor. É muito importante que as pessoas, através aqui da Rede Tribuna, né, que busquem os meios oficiais, não vá por fake news. A rede de supermercado manterá funcionando normalmente. Só não funciona no domingo, então não terá desabastecimento. Nós temos um diálogo forte com a CAPES, então não precisa correr para o supermercado. Pode fazer sua compra normal, o supermercado não será fechado. A rede de alimentação, o açougue, a peixaria, os hortifrutis funcionarão normalmente, então não precisa a população correr para o supermercado para fazer compras. É uma semana só, então funcionará normalmente. A questão do supermercado para os gêneros alimentícios está autorizado a funcionar porque é um item essencial. Então, é um apelo que a gente tem feito, os supermercadistas pedindo. Não precisa aglomerar no supermercado, não precisa correr. Faça a sua compra normal, porque o supermercado funcionará normalmente. Inclusive, secretário Gilson Daniel, a gente tem esse apelo, né, dos donos de supermercados. Vamos ver. A gente conta muito com o cliente nesse momento, que nos ajude no cumprimento dessas medidas, né? A utilização de máscara no momento de compra, utilização de álcool. Hoje a loja tem vários dispensers localizados em pontos estratégicos. A gente pede muito o cliente para respeitar a sinalização dentro da loja, principalmente nas áreas de atendimento, onde ocorre mais aglomeração. Nós pedimos muita conscientização de vir apenas um integrante da família para o momento de compra, evitar idosos, crianças. Muito bem, você acabou de ver aí o apelo deles, né? Eles pedem consciência, pedem comprometimento com a segurança em saúde. E são várias medidas de restrição, né, que foram impostas durante essa semana. Elas vão valer até o próximo dia 4 de abril. Eu preparei uma reportagem sobre isso e vamos ver agora mais detalhes a respeito dessas medidas de restrição. Sexta-feira, dia 26 de março. Último dia útil para oficinas mecânicas, lojas de materiais de construção, casas de autopeças, agências bancárias e estabelecimentos como mercados atacadistas. As novas regras do governo para a pandemia são de lockdown para tentar conter o avanço do coronavírus. Todos os municípios que têm transporte coletivo público, nós estamos determinando a suspensão desse transporte. Nós estamos suspendendo o transporte metropolitano. Então, o Transcol está suspenso de domingo, dia 28, até o domingo de Páscoa, 8 dias sem Transcol na região metropolitana. Essa loja atacadista em Vitória tem movimentação diária de 3.000 clientes, além de 230 funcionários. O proprietário está super preocupado, claro, com a saúde dos funcionários em primeiro lugar, mas também não esconde a apreensão por ter de fechar as portas na próxima semana. Desde o último dia 18, o faturamento caiu 40%. É um momento bem complicado, né? São muitas vidas que estão aí, mas também são muitos empregos, muitas pessoas querendo colocar comida nas suas casas, mas é um momento que está sendo necessário, né? Então, estamos seguindo todas as medidas. Ele também já traçou algumas estratégias para a semana de lockdown. Todo atendimento será feito pela internet. Apenas os funcionários de separação de mercadorias e o pessoal da entrega vão trabalhar. Os serviços serão feitos todos por delivery. Nossa loja estará de porta fechada, o atendimento ao público estará cessado, mas estaremos funcionando com o nosso centro de distribuição, fazendo as entregas que serão feitas de forma não presenciais. A empresa vai buscar os funcionários em casa, isso porque os ônibus também não vão circular. O novo decreto também tem outras restrições. O decreto proíbe também qualquer tipo de reunião social ou eventos em áreas públicas, como jardins e parques.
O governo recomenda que as religiões realizem cultos e missas de modo não presencial, porém por meio de videoconferência. Essas regras vão valer até o próximo dia 4 de abril. Paulo, assim como todos nós, não vê a hora disso tudo acabar. É um momento que ele tem que voltar o mais rápido possível, não pode se deixar de lado as vidas que estão sendo perdidas, mas a economia também tem que retomar. Então é triste a gente ver que depois de um ano continuamos com essa situação, mas temos fé que no dia 5 as coisas vão retornar ao que era antes, ao nosso normal, né? Pois é, o que a gente mais quer ver, né, Paulo e todos os amigos do TN, essa situação acabar o quanto antes, mas depende da gente também, né? E, inclusive, nessa tarde de hoje, às 3 da tarde, vai haver um pronunciamento do governador Renato Casagrande. Ele vai apresentar nesse pronunciamento um programa de auxílio social. Serão cerca de 70 mil famílias que podem ser beneficiadas, né, secretário? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Bem, o governador Renato Casagrande, desde o início dessa pandemia, tem feito diversas medidas. Na semana passada, junto com o secretário Thiago Hoffmann, anunciou diversas medidas econômicas de apoio à economia. Essa semana, o governador vai anunciar, hoje às 15 horas, medidas sociais, né, que foram estruturadas pela vice-governadora, junto com a secretária Cíntia Inara Borgo, onde vai anunciar diversas medidas sociais de apoio, principalmente às pessoas que mais precisam, as pessoas que estão passando dificuldade agora. Então, o anúncio do governador, de forma detalhada, será às 15 horas, então acompanhe para que você também entenda e veja como pode acessar esses benefícios que o Estado irá anunciar. Só repetindo aqui, são cerca de 70 mil famílias que podem ser beneficiadas. É como se fosse um auxílio emergencial pelo governo do Estado? É isso, secretário? O governo o governador vai anunciar, são diversas medidas, né, de auxílio, de apoio social, mas às 15 horas, como eu disse, o governador Renato Casagrande irá detalhar todos esses itens à população capixaba. E o que a gente pede, Luciano, é que a sociedade capixaba, neste momento, nos apoie. O governador Casagrande tem pedido a cada pessoa que nessa semana de quarentena faça a sua parte, nos ajude, para que a gente tenha números melhores e voltamos à matriz de risco a partir da próxima semana. É isso que a gente pede à sociedade capixaba. Então não vá à praia, né? Não vá à praia nesse final de semana, não tenha o constrangimento da Força de Segurança pedir para você tirar a sua barraca, né? Tirar a sua cadeira. Então, assim, nos ajude, é o que nós pedimos como governo do Estado. Secretário de Governo, Gilson Daniel, muito obrigado. A gente agradece a sua colaboração aqui no TN1. É isso, vamos aguardar, né, pronunciamento Bruna, George e amigo do TN às 3 da tarde, né? Uma espécie de auxílio emergencial, na verdade, vários anúncios serão feitos, né? Vamos aguardar. Volto com vocês. Tá certo, Luciano. Obrigada aí pelas informações. Agradeço ao secretário. Assunto importante, viu, gente? O Luciano já adiantou. O governo do estado deve dar esse auxílio financeiro para cerca aí de 70 mil famílias capixabas. Pois é, mas nós já vamos adiantar essa informação. Nós estamos aqui no estúdio com a Fabiana Toches, ela é colunista de política aqui do Jornal A Tribuna. E você já está vendo aí, ó, vamos pedir para colocar na tela cheia, o tweet do governador Renato Casagrande dizendo, ó, às 3 da tarde, anunciarei novas medidas de proteção social dentro do programa ES Solidário, com o objetivo de reduzir os impactos causados pela Covid na vida das famílias que mais precisam. O Luciano falou isso agora há pouco, né? Perguntou para o secretário, mas ele acabou generalizando, mas a Fabiana Toches, desde ontem, com suas fontes palacianas, trouxe precisamente a informação. Qual é a informação, Fabiana? Boa tarde. Boa tarde, Jorge, Bruna, todos que nos assistem. Bom, o governo ele vai anunciar sim um pacote aí que ele chama de pacote de proteção social, que é direcionado às famílias mais vulneráveis em extrema pobreza, né? Então, a previsão é que ele anuncie um auxílio emergencial, que ontem a discussão não foi batido o martelo ainda do valor, mas a discussão era que estivesse em torno de R$ 400 a R$ 500 reais e seria dividido aí em 3 parcelas, 3 meses de auxílio emergencial. Junto ao auxílio, o governo também deve anunciar medidas de repasses financeiros aos municípios via Secretaria de Ação Social e também enfatizar a questão do programa ES Solidário, que embora a gente não tenha falado muito sobre ele, continua ativo, recebendo cestas básicas e também deve ser anunciada a distribuição de cestas básicas às famílias mais carentes, né?
Fabiana, a gente sabe que alguns municípios, a gente até falou isso ao longo da semana, já anunciaram a concessão desse auxílio. Serra com R$ 1.848, dividido em 12 parcelas. Sim. Vitória também vai dar R$ 500. Os critérios, então, para esse novo auxílio que pode, né, ser anunciado hoje, a gente já sabe, ainda não? Os critérios estão sendo definidos. O que nós sabemos até agora é que esse auxílio é direcionado a famílias de extrema pobreza. Quais são essas famílias? São famílias que têm aí uma renda familiar, uma renda per capita em torno de R$ 109, né, abaixo disso. Então, dentro desse universo, no estado tem aí 70 mil famílias. O governo faz uma previsão de que com esse auxílio direcionado a 70 mil famílias, cerca de 250 mil pessoas possam ser atingidas. Muita gente deve estar fazendo uma pergunta em casa, o seguinte: quem vai receber o auxílio emergencial federal também pode receber esse auxílio estadual? Você tem alguma informação sobre isso? Nos auxílios que foram feitos pelas prefeituras, há uma condição, né, de que a pessoa não esteja recebendo nenhum auxílio federal, nenhum outro tipo de auxílio, pensão, aposentadoria, para que receba esse auxílio das prefeituras. O governo ainda não fez, não considerou isso ainda, mas todos os detalhes, eles estão ainda estavam fechando nessa manhã, como o secretário mesmo falou, estavam fechando nessa manhã para anunciar todas as 3 da tarde. Fabiana, normalmente, né, com a sua experiência, o anúncio deve ser feito hoje, esse auxílio anunciado, né, no dia, passa a valer a partir de quando? É difícil, né, se a gente precisar, mas será que na próxima semana, no próximo mês, já é uma coisa mais emergencial? Provavelmente o governo vai apresentar um projeto que deve ser analisado pela Assembleia. A gente tem visto que os projetos do governo têm sido aprovados em tempo bastante rápido, recorde, né? Os projetos que foram anunciados pelo governador na semana passada do pacote econômico já foram aprovados, inclusive. Então, a determinação desse auxílio deve ser enviada para a Assembleia, deve ser votada e aí volta para o governo e aí já começa a ser aplicado. Bom, nós falamos aqui com a Fabiana Toches, colunista de política do jornal A Tribuna, que desde ontem já trouxe essa informação com exclusividade, né, de 70 mil famílias que vão receber esse auxílio do governo estadual. Agora à tarde, o governador Renato Casagrande deve anunciar aí como isso vai funcionar na prática. Fabiana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Fabiana. E ainda nesse assunto, gente, a gente tem uma boa notícia para os moradores da Serra, tá? A Prefeitura vai ampliar o auxílio emergencial. Essa decisão foi aprovada pela Câmara Municipal e, com isso, mais famílias serão atendidas pelo Programa de Complementação de Renda do município, que é chamado de Pró-Família. Agora, então, 4.233 famílias vão receber esse valor de R$ 1.848, divididos em 12 parcelas. O valor pago mensalmente vai ser de R$ 154. Para ter acesso a esse benefício, as famílias precisam estar inscritas no CadÚnico. A gente falou, né, sobre isso agora com a Fabiana. Vale lembrar também que esse benefício vem em uma boa hora, uma vez que o sistema de transporte não vai funcionar. Verdade. E a gente ouviu várias pessoas falando na matéria feita pela Vanessa, de que estão sem trabalho, vão ficar sem trabalho e alguns vão ter que dormir no trabalho. Então é importante realmente que tenha esse programa. Mais do que nunca, né? Olha, agora uma cena absurda que revoltou moradores do bairro Felrosa, na Serra. Gente, um homem embriagado bateu em um carrinho de bebê e derrubou a criança no chão. Vamos ver. Quinta-feira, 5 da tarde, bairro Felrosa, na Serra. Observem esse homem que está em pé. Ele está alcoolizado e conversa com as pessoas na calçada. Até que é provocado numa brincadeira pela pessoa que filma. Meio cambaleante e resmungando algo que nem dá para ouvir, vai em direção a um carrinho de bebê. E olha só o que ele faz. Não, bate ainda. Essa foi a rua em que a confusão aconteceu. O bebê estava, como vocês viram no vídeo, paradinho aqui. E o homem dá aquele primeiro soco. Nós encontramos e conversamos com a mãe da criança, um bebê de 2 meses de idade, uma menina. E sabe o que ela contou? Que logo depois que o carrinho virou naquela confusão onde as imagens param, o homem continuou socando o carrinho com a criança lá dentro. E acreditem, quem fez isso foi um dos tios do bebê. A mãe, uma estudante de 15 anos, conta que ficou apavorada quando o carrinho virou. Ele deu um monte de soco no carrinho, achou que ia matar a menina na hora, muito soco. A bebê está bem, não se machucou com a queda.
foi protegida pelo próprio carrinho. Ela ficou tipo assustada, gritando, mas depois ela parou de gritar. E aí a gente achou que ela tinha morrido também, depois de gritar. Aí a hora que eu puxei a perna dela e ela estava assustada. O tio da criança só se acalmou depois de levar uma surra. Machucado, foi para o UPA de Castelândia. Ele tipo apoiou, né, dos moradores, porque ele pegou e não queria parar de bater no carrinho. Aí teve que segurar ele. Ele deu um monte de soco no carrinho, achou que ia matar a menina na hora, muito soco. Não, bate ainda. Não, bate ainda. Meu Deus, que absurdo isso. Desesperador, né? Olha, a repórter Suzy Faria está ao vivo e tem mais informações sobre esse caso revoltante. A Suzy também vai falar sobre uma grávida que foi agredida num posto de combustível. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna e amigos que acompanham aí o TN1. Que cena chocante, não é isso? Quando eu vi o vídeo, fiquei apavorada. Ao conversar com a mãe, mais apavorada ainda, porque o tio dessa criança, como eu disse na reportagem, não parou na agressão apenas naquele soco que ele deu. Teria desferido outros 3, 5, deixando toda a família que estava ali ao redor, a própria família dele, preocupadíssima com isso. Mas, por sorte, o bebê, que é muito bonito, 2 meses de idade, nada sofreu, não teve nenhum arranhão. A mãe disse que só ficou assustada e chorou bastante, e não é para menos. Agora, vocês falaram aí também sobre o caso dessa mulher que foi esfaqueada lá no bairro Bela Aurora. O fato aconteceu ontem, por volta de 10 horas da noite. Vocês vão ver aí que ela está no posto de combustível, uma funcionária, quando chegam primeiro 2 homens em 2 motos, ou melhor, 4 homens em 2 motos. Eles descem e 2 deles já rendem o segurança ali do local e todos vão entrando para dentro do posto de combustível. Mais tarde, vocês vão ver aí que uma das pessoas, um dos homens, chegam perto dessa mulher em que um outro bandido já está fazendo a limpa no caixa ali do pátio do posto, conversa com ela e quando vai sair, desfere um soco na barriga. A mulher, gente, está grávida. Ela se sente mal, fica encostada ali perto de uma das bombas, enquanto um carro branco chega com mais bandido. E olha a quantidade de bandidos que estão aí assaltando o posto de gasolina. No total, 6. A mulher fica caída, não consegue pedir ajuda, não consegue socorro, porque no momento em que todos os bandidos estão aí, ela não pode acionar nem a polícia, evidentemente, pelo risco que ela corre. Eles levam alguns minutos, pegam o que podem e saem depois nas motos que vieram e também nesse carro branco que aí estava. Vejam que de uma outra forma vocês podem notar como que a mulher fica segurando a barriga, caída aí no chão, onde ela ficou sentada aí com dores. E ela só pôde pedir ajuda depois que todos eles foram embora. E aí ela teve também a ajuda do frentista e a ajuda do segurança que estava no local. Uma cena também chocante, não é isso, Bruna e George? A gente vê essa moça aí pedindo ajuda, grávida, machucada, né, enquanto os bandidos agem ali. Suzy, a gente continua falando de assuntos policiais. Hoje cedo, mais cenas de violência. Um jovem, foi assassinado embaixo da ponte da Passagem, na capital. Exatamente. Logo pela manhã, ele que estava saindo do bairro Andorinhas, onde estava morando, para ir para Jardim da Penha, acabou sendo surpreendido pelos assassinos ali debaixo da ponte. Um risco. O homem foi morto com mais de 20 disparos. E sabe por que eu falei um risco? Que aquela rota debaixo da ponte da Passagem é muito comum para os moradores que querem pegar atalho, que querem passar pela ponte para ir, por exemplo, para o lado ali de Jardim da Penha, Goiabeiras, Serra, enfim, imagina se muitos trabalhadores estivessem passando no local naquela hora. Alguém poderia ter sido atingido. Eu fui lá conferir essa matéria que vocês vão assistir agora. O crime aconteceu cedo, embaixo da ponte da Passagem Vitória. De acordo com as informações de testemunhas, a vítima é Jonathan Felipe Campos de Souza, de 23 anos. Ele tem envolvimento com o tráfico e seguia de Andorinhas para Jardim da Penha quando foi surpreendido pelos assassinos. De acordo com os primeiros levantamentos aqui da polícia, um carro teria chegado trazendo os assassinos e parado exatamente aqui. Quando os assassinos saíram do veículo, identificaram o alvo que já vinha seguindo nesta direção. O alvo nem teve chance de socorro, morreu vítima de vários tiros. E de acordo com os primeiros levantamentos feitos pelos investigadores da DHPP que estão aqui no local, a morte dele
teria relação com os traficantes do Morro do Macaco. Isso aí, na realidade, é uma guerra de tráfico, tá? E a vítima estava indo para Jardim da Penha, e aí quando foi abordado pelos indivíduos no Fiesta Preto, e aconteceu esse fato aí. Muitas foram as cápsulas encontradas no local do crime, 24 ao todo. De acordo com os primeiros levantamentos, Jonathan veio da Serra e estaria há pouco tempo no bairro. Informação que chegou via 181 aos investigadores da DHPP é que a função dele no tráfico seria aliciar noias para a venda de drogas, o que ainda está sendo investigado. Chegou informação para a gente que ele vinha procurar moradores de rua, uma vez que eles não podiam ficar na pista. Informação para poder vender droga, que aí seriam abordados pela Polícia Militar com droga na mão. Uma vez que eles colocam moradores de rua, bem como usuários de droga para vender droga, isso facilita o comércio deles. O local onde o crime aconteceu é um atalho para os moradores. E apesar de ser bem movimentado, por sorte, ninguém mais foi atingido. Por sorte mesmo, porque como vocês viram, foram muitos tiros disparados pelo local. Muitas cápsulas que estavam espalhadas ali, de calibres inclusive diferentes de acordo com a perícia. E agora, Bruna, desculpa, eu tenho uma outra informação para vocês. Hoje de manhã, quando a gente estava indo trabalhar, passamos ali perto do quartel de Maruípes e vimos uma cena intrigante. Um carro que estava batido no muro do quartel. E do outro lado da pista tinha policiais militares com 3 pessoas. Já imaginamos que era alguma perseguição que acabou terminando naquele local e fomos lá questionar para saber. E olha só o que nós descobrimos. Que aquele trio que estava ali tinha bebido, passado parte da noite num posto de gasolina que fica bem próximo ali em frente ao Horto de Maruípe. Os 3 amigos contaram que estavam bebendo, passaram ali a noite toda e pela manhã eles resolveram ir embora, por volta das 5h30. Nisso, o dono do carro, que se sentia não muito bem porque estava muito alcoolizado, deu a direção do veículo para um outro colega, o mais velho, que ele acreditava estar melhor. Olha só, os 3 estavam bêbados. Enfim, quando eles estavam saindo daquele local, creio que não dá nem uns 500, 700 metros de distância, um dos rapazes, achando que o motorista estava andando em alta velocidade, tampou os olhos dele. O motorista conta que essa brincadeira fez com que ele perdesse a direção e acabasse batendo no muro. Um outro, ele falou que estava do lado dele, que seria o dono do carro, teria segurado o braço. Enfim, foram brincadeiras feitas dentro do carro que acabaram desse jeito aí. Vocês viram que o veículo ficou completamente destruído. Agora, por sorte, nenhum dos 3 integrantes ali que estavam dentro do veículo tiveram lesões graves. Tiveram apenas pequenos arranhões. Eles ficaram sob a custódia da Polícia Militar até que a Polícia de Trânsito pudesse chegar ao local e fazer a ocorrência. Ainda não tivemos informações do que aconteceu com eles, se ficaram detidos, se só receberam uma multa por dirigirem embriagado, né, o que eles nem deveriam estar fazendo, enfim. Agora, uma outra e última informação que eu gostaria de passar para vocês. 3 policiais do Rio de Janeiro estiveram aqui no Espírito Santo em busca de um fugitivo, um homicida. Eles tiveram ajuda da equipe de investigadores da DHPP de Vila Velha para poder prender este homem. A operação, que começou por volta das 3 horas da manhã, terminou por volta das 7 horas, quando os policiais foram até o bairro de Aribiri, onde estaria esse homicida, e conseguiram prendê-lo. O homicida é Emerson Pereira Mota, de 26 anos de idade. De acordo com as informações, o homicida não esboçou qualquer reação e já foi levado pelos policiais de Rio das Ostras de volta para casa, onde vai cumprir cadeia. É com vocês aí no estúdio. George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Bom, só lembrando do caso que aconteceu o acidente ali em Maruípe, não é? Graças a Deus eles não atingiram ninguém, porque só ficaram no caso deles, mas eles estavam saindo de um posto de combustível onde ficaram bebendo.
A informação, de acordo com o decreto, é que a partir de domingo, os postos de conveniência, as lojinhas que ficam ali nos postos de combustíveis, não podem abrir também, em horário nenhum, nem de manhã, nem à noite, fica aí o recado. E tem que ter a fiscalização para evitar que isso aconteça, né? Bom, a gente vem acompanhando aí, nos últimos dias, que foram marcados por muita tensão no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, por causa de confrontos entre polícia e criminosos. O motivo de todo esse tumulto foi a morte de um baleado numa troca de tiros com a PM na última quarta-feira. Nesta quinta-feira, o clima voltou a ficar tenso. No início da noite, os suspeitos colocaram fogo em pneus. Quem passava pela região ficou assustado e a polícia precisou reforçar a segurança enquanto os bombeiros apagavam o incêndio. Na Avenida Leitão da Silva, traficantes também fecharam a pista após colocar fogo em objetos. Toda essa confusão foi em retaliação à morte de um suspeito depois de uma troca de tiros com a PM na noite de quarta-feira. Ontem, de madrugada, um grupo promoveu um ataque ao ônibus do Transcol. Os criminosos tentaram colocar fogo nos coletivos que passavam pela Avenida Beira-Mar, bem próximo à sede da Secretaria de Segurança Pública Estadual. Após o episódio, houve mais um confronto e a avenida chegou a ser interditada durante a operação. Tudo parecia sob controle, mas à tarde, moradores registraram muito barulho de fogos de artifício no alto do morro. A PM diz que não foi acionada para a ocorrência, mas garantiu que o patrulhamento na região tinha sido reforçado. No fim da tarde, aconteceu mais um foguetório, até que os criminosos desceram o bairro para mais uma vez afrontar as autoridades de segurança. Mas o secretário de Segurança diz que não vai tolerar esse tipo de ação criminosa. Criminosos que afrontam a sociedade capixaba sempre que os seus negócios ilegais são afetados com a presença da polícia. A Polícia Militar, desde ontem, tem feito uma forte ação no bairro Jesus de Nazaré para levar segurança àquela comunidade. Por volta das 23h30 de ontem, houve um confronto armado. Um criminoso foi morto nesse confronto com uma arma de fogo, droga e dinheiro. E durante o dia de hoje, esses manifestos acontecendo a mando do tráfico. Então nós temos ali uma mistura de uma questão social que mistura com pessoas usuárias de droga, com pessoas em situação de rua e numa janela de oportunidade coloca o lixo na rua e ateia fogo. A Polícia Militar está presente o tempo todo para evitar que esse transtorno chegue à sociedade capixaba nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde nós, da segurança pública, estamos nos desdobrando entre fiscalizações de Covid e ações de segurança para a sociedade, e num momento como esse não vamos tolerar esse tipo de situação de criminosos abusados, inconsequentes e irresponsáveis. O que tem que ter para esses indivíduos é cadeia. Bom, a Polícia Militar continua com o patrulhamento ostensivo em Jesus de Nazaré. Nenhuma ocorrência foi registrada na madrugada e nem na manhã de hoje. Até o momento, não houve detidos. Em instantes, está preso um dos traficantes mais procurados da Serra. A gente vai reforçar as medidas do decreto da quarentena, que agora vai até o domingo de Páscoa. Você vai saber o que pode funcionar e o que fica suspenso na próxima semana. Vitória abre agora à tarde o agendamento para vacinação de idosos a partir de 65 anos. E ainda hoje, uma dica do chefe para suspirar. Veja que delícia essa sobremesa que vai fazer sucesso na sua casa. A base é feita com suspiros, brigadeiros e morango. Olha só isso daí, Bruna. Eu já estou suspirando, tá? Vamos ver. Já, já. Estamos de volta, agora 12h25. Está na cadeia um dos traficantes mais perigosos da região de Planalto Serrano, na Serra. Ele Bruna. colocava o terror no bairro, assassinou rivais e até mesmo um parceiro do tráfico só para dominar a venda de drogas no local. Este homem que testa o armamento e atira aleatoriamente era um dos criminosos mais procurados, não só do bairro Planalto Serrano, mas de toda a cidade da Serra. Digo era, pois Emerson de Souza da Silva, de 26 anos, conhecido como Quinha, e que responde, até agora, por 2 assassinatos, foi preso nesta quinta-feira. O condutor do veículo, que é o Emerson, desobedeceu a ordem de parada, acelerou o veículo na tentativa de se evadir, momento em que foram efetuados alguns disparos de arma de fogo com a intenção de fazer com que aquele veículo parasse. Ele se entregou e na cintura dele foi apreendida uma pistola Glock, calibre 9mm, um seletor de rajada, 3 carregadores, sendo um deles alongado, bem como 35 munições intactas do mesmo calibre. O delegado explica o porquê Emerson era tão perigoso.
Os 2 assassinatos que ele é acusado foram na covardia. Entraram na residência da vítima, se passando por policiais civis como se fosse cumprir um mandado de busca e apreensão. A vítima, o Romário, que era o atual chefe do tráfico de drogas no bairro Jardim Tropical da Área Verde, percebeu que não eram policiais, tentou se evadir pulando o muro do fundo, porém havia 2 indivíduos já esperando ele pelo fundo, ocasião em que efetuaram disparos de arma de fogo e o Romário foi a óbito no local. O segundo homicídio dele ocorreu no dia 11 de setembro de 2020, no Bloco C do bairro Planalto Serrano. A vítima nesse caso foi o Demerson, que era o seu parceiro de crime desde o ano de 2011. 2 indivíduos que já foram presos em operações da DHPP Serra pularam o muro da residência em que o Demerson estava dormindo, em um sofá, e efetuaram 3 disparos de arma de fogo, sendo 1 no pescoço e 2 na cabeça, no Demerson, que foi a óbito no local. A prisão de Emerson faz parte do trabalho de monitoramento de áreas controladas pelo tráfico de drogas na região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, a prisão deste traficante, um dos mais procurados da Serra, acaba trazendo mais tranquilidade para quem mora lá no bairro Planalto Serrano. No momento está havendo lá uma tentativa de tomada de territórios. Isso preocupa não só a polícia, como também a todo o Estado. O Planalto Serrano é um dos bairros que nós estamos trabalhando para levar a paz social. Na quarta-feira, nós falamos aqui no TN do caso de um policial militar baleado ao voltar de pescaria em Vila Velha. O cabo, de 46 anos, estava nessa rua do bairro Argolas quando foi rendido pelos assaltantes. Um dos criminosos atirou e atingiu de raspão a mão e o pescoço do policial. O militar ainda teve a arma roubada. A polícia agiu rápido, prendeu os criminosos e recuperou a arma funcional da vítima. Um dos bandidos tem participação em assaltos a ônibus e em outros crimes patrimoniais na Grande Vitória. Recebemos uma denúncia anônima indicando quem seria o autor e aonde o autor estaria. Ele estaria homiziado, machucado com disparos no pé. A equipe então consegue localizar o indivíduo na casa de um amigo em Porto Belo 1, Cariacica. No interior da residência, o indivíduo confessa o crime e aponta onde estaria escondido, ali também na residência, a arma funcional do policial que havia sido subtraído. A partir da prisão desse primeiro suspeito, o atirador, nós conseguimos, juntamente com a Polícia Militar, prender esse segundo suspeito. Esse segundo suspeito ele é envolvido em diversos crimes patrimoniais, inclusive roubo a transporte coletivo, e a participação que ele tem nesse crime, especificamente, seria de receber os objetos roubados. Ele forneceu a arma para esse criminoso a efetuar o disparo e ele também forneceu a moto. Bom, agora a gente volta a falar sobre a pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. Vamos atualizar os números. Gente, de ontem para hoje, 51 pessoas perderam a vida aqui no estado. Mais de 2.500 novos casos foram registrados, já está aparecendo aí na sua tela. Já são 368 mil casos, 612 casos confirmados da doença e 7.171 óbitos. No painel de vacinação, a gente vai atualizar agora também, são 244.813 pessoas que já tomaram a primeira dose da doença, 79.529 pessoas já receberam a segunda dose. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o agendamento da vacinação em Vitória. Pois é, por conta desses números, o estado aumentou a quarentena para frear o avanço aí do coronavírus. Vários serviços vão ficar suspensos na próxima semana. Vamos reforçar agora o que fica fechado e com restrições até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril, incluindo bancos, casas lotéricas e transporte público. Ônibus do Transcol, ônibus municipais e interestaduais estão suspensos a partir de domingo. A rodoviária de Vitória ficará fechada. Material de construção fechado só pode funcionar com delivery.
Bancos e casas lotéricas fechados. Só haverá atendimento nos bancos em casos excepcionais. Comércio, bares e restaurantes fechados, só permitido delivery. Academias, praças, parques, clubes, escolas e oficinas mecânicas fechados. Serviços ambulatoriais, atendimento de especializações está suspenso. As unidades de saúde ficam abertas. Bom, com as novas regras, vamos ver então o que pode funcionar durante a quarentena aqui no estado. Os serviços de saúde, hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos, de fisioterapia e laboratórios, funcionamento normal. Nas farmácias, abertura normal, inclusive aos domingos. Supermercados, minimercados, hortifrutis podem funcionar menos aos domingos e feriados. Transportes por táxis ou serviço de aplicativo estão liberados. Postos de combustíveis funcionam normalmente. E igrejas estão liberadas com recomendação de cultos virtuais. Então vamos de notícia boa no combate à Covid-19. Gente, hoje à tarde começa o agendamento para vacinação de idosos a partir de 65 anos em Vitória. O agendamento online vai acontecer no endereço que vai aparecer aí na sua tela, agendamento.vitoria.es.gov.br. Eu vou repetir, agendamento.vitoria.es.gov.br. Também pode ser feito pelo aplicativo Vitória Online. Vão ser disponibilizadas 5.650 vagas para idosos entre 65 e 69 anos, 850 para idosos com 70 anos ou mais e 900 para trabalhadores da saúde. Todas para a primeira dose da vacina. Olha, a vacinação acontece amanhã em 12 locais. Unidades de saúde de Jardim Camburi, Conquista, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio, Andorinhas, Maria Ortiz, Ilha das Caieiras, além dos pontos volantes na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Parque Moscoso, no Conselho Regional de Medicina, em Bento Ferreira, no Ginásio Dom Bosco da Faculdade Salesiana, no Forte São João, e CEMEI Marlene Ormandi Simonetti, em bairro República. De segunda a quarta-feira da semana que vem, a vacinação será apenas no posto de vacinação dentro do Parque Moscoso. Ficar atento aí às informações, moradores de Vitória. Olha, gente, a queda no número de doadores de sangue obrigou o Hemóis a intensificar as coletas fora do Hemocentro. São ações em condomínios, igrejas, repartições públicas. Hoje os doadores foram os militares do Exército. Pires é aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ele foi um dos que se colocou à disposição para a doação de sangue. Sabe a importância do gesto. É uma satisfação enorme poder estar doando sangue, podendo ser solidário para várias pessoas no Brasil inteiro, no Espírito Santo inteiro, né? E é uma satisfação enorme por ser militar e também por estar ajudando as pessoas ao meu redor. Desde ontem, o ônibus do Hemóis está estacionado no 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha. Em 2 dias de campanha, pelo menos 100 militares já doaram sangue. Nós temos um grande número de voluntários e a expectativa é doar o máximo de sangue possível. Essa demanda, esse tempo, essa quantidade, ela fica muito limitada à disponibilidade do próprio Hemóis. Então são 2 dias que nós tivemos, o dia de ontem e o dia de hoje, para fazer o máximo de doações possíveis. Desde o início da pandemia, o Hemóis vem sofrendo com a queda do número de pessoas que doam sangue. Por isso, o Hemocentro vem realizando e intensificando ações como essa para repor as bolsas de sangue do estoque. No período da pandemia, nesse último ano todo, a gente tem tido uma queda maior ainda nos estoques e a gente está tendo que se reinventar, né? E o que já era uma proposta do Hemóis de sempre estar fazendo campanhas de coleta externa tem se intensificado nesse último ano. A gente teve toda uma reorganização interna de campanhas e de equipe para esse fim. Sangues com fator RH negativo atingem níveis mais baixos no estoque. Todos os tipos sanguíneos com RH negativo são um pouco mais raros e um pouco mais difíceis da gente manter esses níveis adequados. Mas dentre todos esses, o que a gente mais tem necessidade é o tipo O negativo mesmo, que é o que a gente sempre fala para a população, né, que é o doador universal. É o tipo sanguíneo que serve para ser doado para qualquer outro tipo sanguíneo. Bom, durante a pandemia, os atendimentos em todas as unidades estão acontecendo preferencialmente por agendamento. Em Vitória, a doação pode ser feita no Hemocentro, que fica na Avenida Marechal Campos, em Maruípe. Sexta-feira, 26 de março, veja os destaques do jornal A Tribuna. O que vai mudar na rotina da população com a nova quarentena?
Supermercados dizem que não há risco de faltar produtos. Novo auxílio para socorrer 70 mil famílias no estado. Na foto principal, policiais e professores vão ser vacinados a partir do dia 15. Bolsonaro anuncia antecipação de 13º para aposentados. Tiroteio e barricada na Avenida Beira-Mar. Pagamento do IPVA começa em junho. E veja ainda na edição de hoje, hora da decisão para 44 mil no Enem. Selo Coringa para concorrer a kits de Páscoa. E Delivery mantém a tradição do bacalhau. Vamos falar agora das novas datas para pagamento do IPVA. Depois do adiamento de 3 meses anunciado pelo governo, foi anunciado um novo calendário para pagamento do imposto. Proprietários de veículos pesados como caminhões e ônibus serão os primeiros a pagar a partir de junho. O vencimento do IPVA foi prorrogado como uma das ações do pacote de medidas econômicas de combate à pandemia. O contribuinte pode emitir o documento único de arrecadação no site da Secretaria da Fazenda para atualizar a data do boleto. O site é cefas.es.gov.br. E para ter acesso ao novo calendário, acesse o portal tribunaonline.com.br. Olha essa história, gente. Uns têm cachorro de estimação, outros preferem gato. Mas o Rafael, lá da Serra, acabou se apaixonando por um bichinho, digamos assim, menos convencional. Bem menos, né? Vocês vão conhecer o Davi, um macaquinho prego que é sucesso por onde passa. E ele leva uma vida invejável. Olha só, é fitness, pratica o stand-up paddle e tem uma linda amizade com o dono. Tá difícil, o noticiário tá pesado, mas é preciso respirar. Por isso, nos próximos minutos, esqueça essas coisas ruins e foquem na leveza, na energia e também na fome do Davi. Não é, Davi? Coisa boa. Tanta fome tem uma explicação. A rotina do macaco prego de 3 anos é intensa. Começa com um rolê de stand-up paddle pela tranquilidade do Mar de Manguinhos. O rolê é com o Rafa, que é pai, amigo, brother do Davi. Essa sintonia é uma amizade e assim como eu tenho uma conexão com a natureza muito grande, o Davi é um parceiro, um filho, um eterno filho pequeno e assim eu trago tudo o que eu sinto de bom para ele. Então o mar é uma conexão que eu tenho de paz, então eu trago isso para ele. O Davi é todo legalizado, chipado e vive como se estivesse na natureza. Ele chegou na casa do Rafa aos 5 meses e eles não desgrudam. Eu tô curioso, como é que é ter um macaco em casa? Diferente de um cachorro, diferente de um gato, diferente de um pássaro, ter um macaco não é simples, não é barato e não é fácil, literalmente não é fácil, porque você precisa dar qualidade de vida ao animal, que é o mais difícil. Precisa compreender como é o pensamento dele, como é o comportamento dele, porque é um animal que precisa ser condicionado. Então as pessoas veem o Instagram do Davi, vê tudo que eu faço com ele, mas não tem noção do trabalho que é para conquistar cada momento daquele. A rotina de queima de energia do macaco prego continua com as brincadeiras dentro da quebrada dele, ou melhor, da casa dele. E tem também os exercícios intelectuais. Macaco prego e inteligente. Após o puxado treino com as argolas, é preciso recompor a energia. Macaco vazio não para em pé. Vem um saco de ração específica para macaco prego. E aqui no estado tem uma loja que eu consigo comprar isso. Vem de São Paulo. E assim, não é só a ração, mas o Davi come ovo cozido. E aí ele come muito vegetal, legumes. O atual momento não permite que estejamos juntos, reunidos e aglomerados. A companhia do Rafael agora mais do que nunca tem sido o Davi. É um amigo, é um filho, é o refúgio, é tudo. Você encontra isso nele se você o amá-lo de verdade. Parece besteira, mas não é. Exercite a sua sensibilidade.
A gente tem muito a aprender com os animais e com os relacionamentos que os bichos têm com a gente. Ah, não esqueçam de respirar. Que parceirão o Davi é, né? Muito bom, né? Graça, muito legal. E só reforçando, tá, pessoal? O Davi é todo legalizado, viu? O Rafael tem autorização dos órgãos públicos para cuidar do bichinho em casa. Além de todas essas regalias aí que o Felipe mostrou na reportagem, o Davi também tem um Instagram. Já são mais de 1.500 seguidores. Dá uma passadinha lá para conhecer, ó. É @macacocapixaba. Olha, o TN1 faz um rápido intervalo e volta suspirando. Você não entendeu, não? Eu não quero nem entender, não sei se eu quero ou não quero. A dica do chefe de hoje é uma sobremesa de Páscoa que usa como base suspiros, amigos. De açúcar, tá? Não deixe de ver. Aguarde. Jorge, você sabia que hoje é dia do cacau? Olha só, eu cheguei aqui hoje cedo, a primeira coisa que você me perguntou foi isso. Não sabia, não? Pois é, acho que muita gente não sabia, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa dica do chefe de hoje, gente? A receita vai te fazer suspirar. É dia de aprender a fazer um suspiro de chocolate com brigadeiro e morango. Essa é curiosa, né? Eu falei antes de voltar que é um suspiro de açúcar, mas é claro que o suspiro é feito de açúcar. Lógico. Mas também suspiro é feito de suspirar, do ato de você olhar e falar, nossa, que delícia, eu quero experimentar, né? Olha só, a chefe Isa, lá da Serra, inovou, juntou, como a Bruna disse, o doce com o ovo de Páscoa. Doce, suspiro com ovo de Páscoa, essa eu quero ver, hein? Diferente, né? Dica do chefe, hoje estamos em Valparaíso, na Serra, na cozinha da Miriam. Estamos invadindo sua cozinha, viu, Miriam? E já dá para saber o que tem hoje aqui, né? Um docinho para nós, né? O que você preparou? Esse é um ovo de Páscoa de suspiro, com chocolate também. Chocolate, brigadeiro, morango, geleia de morango, tudo de maravilhoso. Que nos faz suspirar, né, Miriam? Isso. Como é que você teve a ideia de começar a trabalhar com doces, com suspiro? Eu trabalhava em uma creche, né? Sou professora. E eu tive uma bebê e quando eu retornei da licença maternidade, ela não se adaptou a ficar com outras pessoas. E eu precisei sair da creche fui me reinventar em casa, né? Aí comecei a trabalhar na confeitaria, comecei com bolos de pote e depois eu descobri o suspiro. Hoje eu me descobri no mundo do suspiro, da suspiraria, e eu tô amando esse mundo. Acho que eu também vou me descobrir daqui a pouquinho. Vamos provar, vamos aprender a fazer para depois provar, né? Vamos lá, vamos nos descobrir. Isso aí. Bora lá. Suspiro de chocolate com brigadeiro. Pois é, bom demais, né? Os ingredientes são 3 claras de ovos ou 100 gramas, 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar de confeiteiro, 1 colher de chá de baunilha em pó, 1 pitada de sal, 50 gramas de chocolate derretido. Nesse caso, a gente colocou aqui 2 opções para você, preto ou branco. O que você gostar mais, está valendo. E para o recheio, brigadeiro de chocolate a gosto. E aí, bora para a cozinha? Primeiro, peneire o açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro. Numa batedeira, coloque as claras, depois a pitada de sal e bata um pouquinho. À medida que for batendo, acrescente o açúcar refinado, a baunilha e deixe batendo até atingir esse ponto. Em seguida, vai o açúcar de confeiteiro e mexendo desse jeito com delicadeza, viu? Sem pressa. Se você quiser, pode tingir o merengue com corante em gel. 4 gotinhas e já tá bom demais. Nesse caso, a cor escolhida é azul mar. Chique, né? Miriam é danada, viu? Assim fica mais bonitinho, não fica? Agora é montar na forminha de ovo, desse jeitinho, na forma mesmo, usando o bico de confeiteiro. Serviço pronto, vamos agora colocar o merengue num forno pré-aquecido a 80 graus e deixe por 3 horas. Passado o tempo, no final, ele fica assim. Agora é só selar com chocolate derretido e levar à geladeira por 2 minutinhos, nada mais que isso. Depois preencha com brigadeiro de panela, decore do jeito como você quiser e pronto. Miriam, minha filha, o que você aprontou? Olha só, acompanha meu raciocínio aqui. Suspiro, chocolate, brigadeiro, não tem como dar errado, né?
morango, não tem como dar errado. Misturo doce com azedinho e fica muito bom. Então vamos apreciar. Deixa eu primeiro fazer inveja no pessoal lá do estúdio, que eu sempre faço isso. Eu gosto de fazer isso. Olha aqui, ó. Georges Beach, Bruna Maria. Observem que é só pela câmera, tá? Não vai pra vocês não, viu? É só por aqui. Morram de inveja. Eu gosto de falar isso, né? Porque só quem tem o privilégio de fazer dica do chefe pode falar uma frase dessa, né? Morram de inveja. Dá tchauzinho pra eles, ó. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Vai sim pra vocês. Olha, que veio, mas eu não comi, porque eu acho que chegou e não deu para quem viu, gente. Verdade. Como que eu não estava sabendo disso? Pois Você comeu, pra Bruna? mim não, pra mim também não chegou. A Isa falou que ia chegar, Isa. Luciano falou que não ia chegar, a Isa falou que ia chegar e não chegou não. Será que o Luciano levou para cá? Pois é, não sei, tem que ver isso aí, abrir a CPI aí da dica do chefe, gente. Para encomendar essas e outras delícias que a Isa faz, é só acessar a página dela no Instagram, @Isas, com S no final, .delícias. Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal. Um ótimo fim de semana. E sextou pra gente, né, Bruno? Sextou pra nós dois. Folga dupla, gente. Beijo enorme. Até segunda.